Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Lucas, eu sou filho do pastor Hernandes Santos. E antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a editora Vem, ela faz parte do ministério do meu pai. É uma editora que foi criada pelo pastor Hernani e ela é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui para falar sobre um kit promocional que está aqui em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, para você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro ele é essencial para você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu para ele e lhe deu um recado. Então, para você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do pastor Júnior Santos. E esse livro, para você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial para você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E para você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual para ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial para você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor, Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após os apóstolos. E esse livro é um manual do cristão. É para você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E para você que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas R$90. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site editoravem.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Colossenses, capítulo 3, no versículo 12, por gentileza, e nós vamos ler até o verso 17, uma pequena exposição. Diz assim: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também proceder. Irmão, não é fácil ser crente lendo o apóstolo Paulo. Ou você é crente moderno, ou você lê o apóstolo Paulo. Os dois não dá. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz nos vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo o quanto fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus, o nosso Pai. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Em dias atuais que nós vivemos, parece uma coisa ridícula, antiquada, completamente equivocado pregar sobre santidade.
Mas nos dias atuais que nós vivemos, é possível ser santo? E o que é ser santo? E devemos ser santos? Qual é a importância, meus amados irmãos, da santidade e da santificação em nossa vida? Veja bem, a conversão, ela acontece uma única vez. A santificação, não. A santificação é um processo que se dará até a vinda de Cristo. Então, escute a guisa de introdução. Santidade é uma obra nossa, porém, santificação é uma obra do Espírito. Você não se santifica. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, mas você se mantém santo. A primeira coisa que você precisa entender é que ser santo é um imperativo e não uma escolha. Significa que ser santo é uma ordem bíblica, é uma ordem essencial para a salvação. Ser santo não é ser tolo, ser santo não é ser religioso, ser santo não é ser quadrado, ser santo não é ser aquela pessoa bitolada. Ser santo é ser separado do mundo. A Bíblia Sagrada diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, escute bem, sede vós também santos. E como que eu sou santo? Em toda a vossa maneira de viver. Eu tenho que ser santo como educo os meus filhos, eu tenho que ser santo ao assistir televisão, eu tenho que ser santo no trabalho. O apóstolo não diz que você tem que ser santo só na igreja, ele diz, sede santo, assim como o vosso Deus é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. A Bíblia também afirma que sem santidade, em Hebreus 12, versículo 14, ninguém verá o Senhor. Vou dizer de novo. Sem uma vida de separação e santidade, você não verá o Senhor. A Bíblia também diz que viver a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Em Efésios 1:4 afirma que você é salvo. E porque você é salvo, agora você tem que ter frutos que demonstrem uma vida de santificação. Olha o que diz a Bíblia. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Observa o termo aqui, ó. Para sermos santos. É muito importante esse texto, porque você não é eleito por ser santo. Você é santo por ser eleito. Mas depois de ser salvo, depois de ser eleito, o próximo passo disso é uma vida de santidade, é uma vida de santificação. Agora, portanto, eu sempre me perguntei, em que a santificação, pastor Lorival, tem a ver com seguir a paz com todos? Porque o texto diz assim, ele começa, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu percebi, irmãos, que santidade é como uma roupa que a gente veste. Ou seja, na realidade, a santidade ela é um conjunto de atitudes e não uma demonstração apenas de uma atitude. Santidade não é uma vestimenta exterior de roupa. Santidade é um conjunto de feitos, é um conjunto de atitudes que aquele que tem o caráter de Cristo vai transparecer por causa do seu interior. Veja, toda pessoa que tem o seu interior mudado por Cristo, ele vai transparecer num conjunto de obras a santidade de Deus na vida dele. Ou seja, é um número de atitudes que formam o que a Bíblia Sagrada chama de santidade em nós. Vamos ver aqui, preste muita atenção nisso, quais são as atitudes que nós praticamos
que forma a santidade em nós. Em primeiro lugar, vou repetir para você. Sem santidade ninguém verá Deus. Santidade é um imperativo, não uma escolha. Crente, salvo, não pode escolher viver em santidade ou não. É uma ordenança. O que nós vivemos hoje é uma verdadeira hibridade. Eu, sinceramente, irmãos, eu estou chocado o que muitos líderes, como eles transformaram a igreja do Senhor Jesus. É gente em adultério, gente em fornicação, gente em prostituição, casal de namorado vivendo como se fosse casados de fato. É crente caindo pelas valas da vida, bêbados. E agora, quando você vai escrever, ou a simples menção de pregar a Bíblia como ela deve ser, já é motivo para você ser atacado. Eu realmente não me preocupo com esse tipo de situação. Eu me preocupo se você que me assiste entende ou não a Bíblia. Não importa para mim o que você acha, importa o que a Bíblia nos ensina. Mas vamos ver aqui, meus irmãos, quais são as atitudes que nós que somos salvos devemos praticar de forma com que possamos demonstrar que temos a santidade bíblica em nós. O apóstolo Paulo nos ensina aqui algumas verdades que é importante destacarmos aqui nesses textos. Em primeiro lugar, existe a santificação posicional e a santificação processual. Olhe bem o que eu estou dizendo. Existe a diferença entre a santificação posicional e a santificação processual. Vou repetir de novo a diferença entre santidade e santificação. Santidade é uma obra do Espírito Santo santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Santidade é a minha obra por causa da obra do Espírito Santo. Eu não posso me santificar, mas eu posso ser santo. Eu me mantenho naquela obra que o Espírito Santo começou. Agora veja, quais são as diferenças entre a santificação posicional e a santificação processual? Em primeiro lugar, no momento em que você foi salvo por Jesus, nesse mesmo ponto, você foi feito santo, separado, propriedade exclusiva de Deus. Isso a Bíblia Sagrada chama de santificação posicional. Quando Deus olha para mim, a minha posição é de santo. Eu fui santificado como uma posição. Então a santificação posicional, ela começou porque eu me tornei um com Cristo. Esses dias eu li na internet um post de alguns pregadores que dizem que mesmo depois que eu nasci de novo, eu continuo sendo depravado, caído, malvado. Eu falei, como que isso é possível? Se eu sou agora um com o segundo Adão, se eu agora tenho a natureza de Cristo, como que é possível eu ter a natureza de Cristo e ao mesmo tempo a natureza de Adão? Se a Bíblia diz que não há cura para o espírito do homem, que a sua doença é incurável, se a Bíblia diz que a velha criatura morreu, e agora existe uma nova criatura em mim, como que é possível eu ainda ser depravado e caído e ser um com Cristo? Não é possível. Aí alguém escreveu assim, não, na realidade, o novo nascimento só fez você ter uma experiência com Deus. Meu irmão, isso é uma heresia absurda. Em Romanos capítulo 5, versículo 29, me chama de justiça de Deus. A Bíblia diz que por um só homem veio o pecado e a morte reinou sobre todos. Agora, por causa da obra de um outro homem, no caso Jesus, veio a justiça. E a partir disso eu sou chamado justiça de Deus. Eu sou um com Cristo. Eu tenho a natureza de Cristo. Então, em posição agora, eu não sou depravado mais, eu não sou caído. Eu sou feito a natureza de Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é chamado de santificação posicional. Lá no reino espiritual, eu já sou santo. Eu sou
posicionalmente santo. Eu sou considerado santo. No reino espiritual, eu sou visto como anjos, para você ter uma ideia. Eu sou um com Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a natureza de Cristo. Isso é o ser Hernani espiritual. Mas aqui na terra, existe ainda a santificação processual. E aí nós estamos falando da carne. A santificação posicional, estamos falando do Espírito. O vosso Deus e Pai vos santifica em tudo. O vosso Espírito, alma e corpo. Ou seja, o seu Espírito já passou pela fase da santidade. Ele já é completamente santo. Isso aconteceu na obra da cruz. Agora precisa das nossas emoções e da nossa carne. A nossa carne, ela é terrível. A nossa carne, ela é diabólica. Mas eu não sou carne, eu sou espírito. A carne é terrena, mas como funciona a santificação processual? Veja bem, existe o que a Bíblia chama de processo de santificação. Agora que você foi posicionado como santo, separado para Deus, agora você inicia um processo contínuo de transformação e santificação. Deixe-me te explicar. A conversão é a salvação do espírito, ok? A santificação da carne é chamada na Bíblia de glorificação final. Tem muita gente confundindo santidade com glorificação. A glorificação, que é a santidade da carne plena, completa no seu ápice, ela irá acontecer no dia do arrebatamento, e nós seremos glorificados. Aquilo que é mortal irá vestir-se de imortabilidade, e aquilo que é corrupto irá se vestir de incorruptibilidade. Agora, por que eu estou falando isso? Significa que eu sou já mal, depravado? Não. Significa que a minha carne, preste atenção, a carne do homem, isso aqui terreno, que me liga à terra, ela precisa ser vencida pelo homem original, porque o homem original agora é o ser espiritual, é o ser onde mora o Espírito Santo. Esse Hernani espiritual, que está sentado nas regiões espirituais, deve vencer a carne todos os dias. E aqui inicia o processo. Então vamos lá. A santificação do Espírito, eu não preciso falar agora, porque ela já está resolvida. Jesus morreu por mim e agora eu estou assentado nas regiões celestiais, reinando em vida. O meu espírito está resolvido. Ele já ressuscitou na nova natureza. Mas a minha carne, preste atenção, a minha carne está aqui agora. A santificação, irmãos, então, é um contínuo uso das roupas espirituais que Deus nos dá. Se santificação terrena é um processo, então eu posso tirar a roupa e pôr a roupa. Eu posso manter a santidade que o Espírito Santo me dá e cair em pecado logo em seguida. Preste atenção. No versículo 8 do texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala que a santidade é uma veste. Olha lá. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, ou seja, tire essa roupa. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Isso aqui, irmãos, o apóstolo Paulo chama de mundanismo. Meu irmão, você que fica com discurso politizado na internet, dizendo que isso aqui é religiosidade, joga sua Bíblia fora e vai ler Allan Kardec. Porque o que a Bíblia também está chamando aqui, que o cristão que anda na santidade de Cristo, ele não tem raiva, não tem ódio, maldade, difamação, e ele nem fala palavrão, não tem palavras indecentes no falar. Olha o verso 9. Não mintais uns aos outros, pois vocês se despistes do velho homem com suas atitudes. Viu só? O mundanismo é uma roupa. A santidade também é uma roupa. Olha o que ele fala no verso 10. Você se tirou a roupa do velho homem. No verso 10. Agora você vestiu a roupa do novo homem.
que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, mentir é uma roupa que se veste. Adulterar é uma roupa que se veste. Ódio, raiva, mau caráter é roupa que você veste. O apóstolo diz agora, veja, você não pode vestir a nova natureza e desvestir a nova natureza. Ele está falando da carne, é do processo e não da posição. A posição recebeu a nova roupa, que é o sangue de Cristo, acabou. Eu estou posicionado com Cristo. Mas o processo é vestir e desvestir. Vou tirar da minha vida agora essa roupa de amargura. Vou tirar da minha vida agora essa roupa de pecado. Vou tirar da minha vida agora essa roupa de adultério, de prostituição e fornicação. E vou vestir na minha vida agora a roupa do homem espiritual, que se renova pelo pleno conhecimento da imagem de Cristo. Isso é muito poderoso. Olha o versículo 11. Nessa nova ordem da vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou escravo ou pessoa livre, mas sim que Cristo é tudo e habita em todos vós. Olha o versículo 12. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que a vida velha que tínhamos antes de Cristo são como roupas velhas e sujas que devem ser jogadas fora. Tem gente que anda com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Tem gente que ele só é santo diante do pastor. Ele só dá glória a Deus na igreja. Em casa é só palavrão, maldição para filho, seu desgraçado, seu não sei quê. Tem gente que ele quer transparecer uma aparência de um bom crente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não caia nesse gol de ser o crente bacana para o mundo. Não existe crente bacana para o mundo. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, e ele deve nos odiar, porque se o mundo te amasse, você seria do mundo. Jesus disse, o mundo tem que odiar você, porque você não é do mundo. O mundo ama tudo aquilo que é seu, mas como você não é do mundo, ele também deve te odiar, porque primeiro odiou a mim. Irmão, existe um contraponto entre a sua fé e o mundo. Você já parou para pensar que boa parte das coisas que amamos fazer, Deus simplesmente abomina? Você já parou para pensar que em muitos lugares que você é aceito, Deus é odiado? O apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, irmãos, que mundanismo é uma roupa suja. Portanto, depois de tirar essa roupa suja e velha, você precisa revestir-se de um novo estilo de vida. Olha o que Paulo fala no versículo 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos, vista de um novo coração, pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu disse aos irmãos que existem atitudes que demonstram que eu estou revestido de santidade. Porque deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o problema da religiosidade? Que eles têm aparência de santidade, mas não estão vestidos de fato de santidade. O fato da santidade ser uma roupa, isso é um exemplo, não algo literal. Ou seja, você não se demonstra santo. Deixe-me te explicar. A santidade de Jesus, olha a diferença. A santidade de Jesus repelia os fariseus e aproximava os pecadores. A santidade dos religiosos repele os pecadores e aproxima os fariseus. Qualquer santidade que começa de fora para dentro
é religiosa, porque a santidade bíblica, ela começa de dentro para fora. Entendeu a diferença? A santidade de Jesus, apesar de Jesus comer com os pecadores, ele os transformou. Então, todos aqueles pecadores que comeram com Jesus foram transformados. Você pode comer com os pecadores, mas pelo exemplo que você dá de cristão, quantos querem viver a sua fé? Ou você no meio dos pecadores fala palavrão, no meio dos crentes fala de Jesus? Porque tem gente que a vida dele é um elástico, é de duas fontes, né? De dia ele é Maria, de noite é João. É o crente biocombustível. É o carro, né? É álcool e gasolina. Porque tem crente que quando ele está entre os familiares deles, ele fala besteira, palavras terríveis. Quando ele está entre os crentes, ele tem pose de crente. Mas olha o que o apóstolo aqui fala, preste muita atenção nisso. O crente que tem uma vida santa, ele consegue também ser atrativo para o não crente. Jesus não era um crente chato, mas Jesus não era um crente libertino. Jesus não pecou com os pecadores. Veja, Jesus comeu na casa de Zaqueu. O que aconteceu com Zaqueu depois? Foi transformado. Jesus esteve com Mateus. O que aconteceu com Mateus depois? Virou discípulo. Jesus esteve na casa de Marta e Maria. O que aconteceu? Se tornaram se tornaram discípulas juntamente com seu irmão. Jesus esteve na casa da mulher samaritana, esteve no poço. Quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ela não continuou nos seus pecados. Jesus disse, agora vai, mulher, e não peques mais. Quando aquela mulher praticamente nua teve um encontro com Jesus, lá no meio da praia, Jesus foi tão gentleman, que ele não olhou para a nudez da mulher. Ele também não condenou. Olha a ordem, mulher, onde estão os teus acusadores que te acusaram? A mulher, completamente nua, Senhor, eles foram embora. Jesus disse, vai você também. Eu não te condeno, eu te perdoo. Porém, vai e não peques mais. E aí nós não temos registro na Bíblia de uma nova queda, um novo pecado de adultério daquela mulher. Meu irmão, não tem uma só pessoa que não teve um encontro com Jesus que não foi transformada. Nicodemos era um homem terrível, um fariseu, um doutor da lei, teve um encontro com Jesus e foi transformado. Então assim, tem gente confundindo aí agora liberdade em Cristo com libertinagem. A liberdade em Cristo te faz ser livre do pecado. Ser livre desse mundo também que te escraviza. A libertinagem não. A libertinagem te veste uma roupa religiosa. Você se batizou, você dá paz do Senhor, você dá glória a Deus, dá aleluia, vai na igreja de vez em quando, mas não abandona o mundo. Isso é religioso, não o contrário. De outra forma também, tem gente aí que pensa que ser santo é não assistir televisão, que ser santo é ter cara de santo, é não rir, como os cristãos antigamente chamavam de chocarrice. Não ria não, isso é chocarrice. Não, irmão, santidade é uma roupa que você veste de dentro para fora. Agora é necessário, é imperativo que a sua fé, que o seu cristianismo lhe transforme, lhe mude plenamente. O seu encontro com Jesus mudou o seu palavreado? O seu encontro com Jesus mudou a sua maneira de lidar com seus filhos? Mudou a sua maneira de lidar com a sua esposa? As pessoas olham para você, você é mais legal ou você ficou mais chato? O seu encontro com Jesus, meu irmão, lhe transformou em quê? Ou você se tornou um religioso, ou você não mudou nada com medo de se transformar em religioso. Porque tem isso também. Tem gente aí, com medo de se transformar religioso, o xarope, ele não aceita a transformação de Deus. Você deve olhar, preste muita atenção.
que a santidade é um conjunto de atitudes que passamos a viver. É isso que o apóstolo nos ensina. Em primeiro lugar, qual é a primeira roupa que nós temos que vestir? Ele diz assim, ó, ternos, afetos de misericórdia. Primeira roupa, mencionado pelo apóstolo no versículo 12. Santificação não tem apenas a ver com a nossa relação vertical com Deus. Santificação não é só vida de oração contínua. Isso faz parte. Não é só ficar o dia inteiro em casa, pôr no YouTube ali só hino, música, filme evangélico, ficar assistindo só aquilo. Porque tem gente que faz isso, mas espanca a mulher. Tem gente que faz isso, mas a família dele odeia ele. Porque ele não gosta da família, porque a família tem que ser execrada, porque ele está num nível maior de santidade. Então o que a Bíblia fala? Em primeiro lugar, a primeira roupa que vestimos de santidade, ternos afetos de misericórdia. Ou seja, a santidade agora, ela é, veja, posicional, ela é vertical. Processual, ela é horizontal. Santificação tem a ver como você trata seu pai. Santificação tem a ver como você trata sua mãe. Santificação tem a ver como você trata seus amigos, como você trata seu colega de trabalho, como você trata os irmãos da igreja, esposa, esposo, filhos, escola. Agora estamos falando de uma santidade horizontal. Santificação também tem a ver, meu irmão, como você se relaciona com pessoas, não apenas com Deus. Não adianta subir ao monte e orar 3, 4 horas por dia e não pagar suas contas. Não obedecer autoridades, não ter caráter, não ter integridade, mentir, diga que eu não estou. Caráter, integridade, santificação, não é só passar o dia orando, e na igreja um santo, em casa um satanás, jejuar a semana toda, se você trata mal as pessoas à sua volta, grita com a sua mulher, humilha as pessoas, é mulher que bate marido, joga, aí o marido, ele sabe, ele se posta na posição de homem, aí as pessoas chamam ele de frouxo, porque ele não reage à mulher, continua sendo frouxo assim, meu filho, não rela a mão não, é ela que está errada, não é você que está errado. Mas então, santificação, irmão, processual, ela é tão importante quanto a santificação horizontal. Por isso que esse texto aqui tende a nos ensinar o coração da santidade. Isso é muito importante, muito importante. Se você trata mal as pessoas à sua volta, grita com a mulher, humilha pessoas, humilha funcionário, não tem o hábito de, porque às vezes você não está bem, então você grita, você faz, mas tem que ter o hábito de voltar atrás e falar, olha, me perdoe. Irmão, pedir perdão é cada vez mais uma atitude cristã. Não é comum nos dias de hoje as pessoas pedirem perdão. Deixa eu te falar, se você ora 3 vezes por dia, se você jejuma, se você não falta um culto, é dizimista e ofertante, e fica o dia inteiro ouvindo louvor, mas trata mal as pessoas à sua volta, a esposa ou o esposo, humilha os seus funcionários, ou age com presunção e prepotência, a Bíblia diz que seu sacrifício é de tolo. Deus não considera você uma pessoa santa. Deixa de ser besta, tu deixa de ser religioso. A Bíblia diz que Deus não aceita esse tipo de santificação. Mas pastor, o que significa afetos de misericórdia mencionado pelo apóstolo aqui no versículo 12? Preste muita atenção. A Bíblia está nos ensinando aqui, através do apóstolo Paulo, que ternos afetos de misericórdia é você olhar para todas as pessoas à sua volta com olhos de misericórdia e não com dureza.
nunca seja demasiadamente duro com pessoas, ainda que estão lhe atacando ou lhe ferindo. A Bíblia diz que nós não amassamos a cana quebrada. Deixa eu te explicar o que é isso. Quando você quebra a cana, ela está cortada. Mas mesmo a cana quebrada, ela serve para dar o suco e o açúcar. Mas se você vir e amassar a cana, para mais nada ela presta. A Bíblia diz que a gente não destrói, não amassa a cana quebrada. O que a Bíblia está dizendo? Tem gente que já está destruído. Não precisa você atacar ele. Ele foi cortado. Então não precisa você vir depois e passar um rolo amassando ele. Então tem gente que já está com a vida acabada. Você tem que olhar para essas pessoas com ternos afetos de misericórdia. Morreu esses dias, agora morre Cerulo. O início do ministério do Moisés Cerulo influenciou minha vida absurdamente como evangelista. Ah, pastor, mas no final da vida, irmão, não importa o que ele fez no final da vida, mas eu pus na minha timeline na internet isso. Gente, o que teve de cristãos me atacando, porque eu prestei uma homenagem a um homem que tinha morrido. Crente. É porque ele vendeu Bíblia de R$900, você quer, irmão, pouco importa. Primeiro, não é hora de falar isso, estamos falando de luto. Veja que muitos crentes não estão revestidos de misericórdia. A Bíblia diz que ter nos afetos de misericórdia é não ter sentimento de revanchismo, de vingança, é não querer pagar com a mesma moeda, é não ficar orando, Deus, eu quero juízo, mata aquela pessoa. Já imaginou se Deus fizesse juízo de tudo errado que você fez também na terra? A palavra ter nos afetos de misericórdia significa, primeiro, a palavra misericórdia significa inclinar o seu coração para a miséria do outro. Olhe bem, misericórdia significa se inclinar para a dor do outro, se inclinar para a miséria do outro. O outro está ferido, machucado, passando necessidade, e você entende todo o seu inteiro, todo o seu interno, todo o âmago da sua alma se mover na necessidade daquela pessoa. A Bíblia diz que uma pessoa misericordiosa, ela está revestida de uma das roupas que compõem a santidade. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, sobre revestir-se de santidade. Em segundo lugar, no versículo 12, a segunda roupa da santidade é a bondade. Eita! O que é bondade? Importante falar, irmãos, que há um homem na Bíblia que é chamado de bom. E esse homem se chama Barnabé. Tem uma música do tempo do pastor Lorival que cantava assim, ó, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem, você é do Mateusiense, homem bom e piedoso, cheio de fervor e paz, homem de Deus. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. E aí por que a Bíblia chama Barnabé de homem bom? Porque ele sempre olhava e pensava nos outros. Bondade é olhar ao lado, é olhar para a dor das pessoas. Bondade é não desejar o mal nem para o seu pior adversário, porque crente não tem inimigo, mas tem adversário. Bondade é sempre pensarmos nos outros. Bondade é identificar uma necessidade e supri-la. Vou dizer de novo. Biblicamente falando, bondade é identificar uma necessidade e supri-la. Bondade é se aproximar de alguém, não para explorar, mas para dar. É não se aproveitar das pessoas.
Uma pessoa boa, ele não pensa assim, o que essa pessoa pode me dar? Ela pensa, o que eu posso ajudar essa pessoa? A pessoa boa, ela tem atos que visam sempre ajudar, socorrer e suprir. Vou dizer de novo. Quem é bom, ele tem atos que visam sempre ajudar, socorrer e cumprir. Bondade é uma vestimenta que compõe a santidade. Como disse no início da homilia. Agora foi igual para o católico, né? Como disse no início do sermão. Santidade é um conjunto de atos que a Bíblia chama de ternos. Olha, eu estou de terno. Aqui tem a camisa, aqui tem a gravata, aqui tem o paletó e tem a meia. E claro, a cueca. Isso tudo é chamado de ternos. Vamos imaginar que santidade é todo um conjunto de roupas. Vai lá, vestir a calça da misericórdia. Agora eu ponho o paletó da bondade. Agora tem a gravata, tem a camisa, é terno. Ou seja, um conjunto de roupas que compõem a sua santidade. É vestimenta completa. E bondade é uma vestimenta que compõe a sua santidade cristã. Irmão, não adianta você falar mal da roupa das pessoas se você tem uma língua grande para destruir. Se você é fofoqueiro. Se todas as confusões na igreja saem de você ou de alguém da sua panela. Não adianta você posar do queridinho, a pessoa amada, se você não consegue perdoar. A pessoa boa, ela não tem dificuldade de perdoar. Não importa o que aquela pessoa fez. Terceira roupa que o apóstolo Paulo nos ensina nos textos lidos, dentro desse terno de santidade, ele diz assim, ó, precisamos nos revestir de humildade. Então escute bem o que eu vou dizer. Depois do apóstolo falar que eu tenho que vestir a calça, a misericórdia, que eu tenho que pôr a camisa, a bondade, agora ele fala que eu tenho que pôr o paletó, a humildade. Deixe-me te explicar o que é humildade. Humildade não é autoestima achatada. Humildade não é cara de cachorro pulguento. Humildade não é autocomiseração, cara de coitado. Já teve muita gente que chegou aqui na igreja com cara de coitado, que nós fomos tentar arrumar emprego para ele saiu da igreja. Porque não era humilde. Preguei uma mensagem aqui contra gente que não gosta de trabalhar, ele disse que foi ofendido, mas eu nem citei o nome dele. A pessoa não é humilde. Irmão, não confunda humildade com complexo de inferioridade. E não confunde orgulho com gente com a grande autoestima. Tem gente que se veste bem, é ousado, tem uma grande autoestima. E tem gente que pensa que ele é metido. Tem gente que pensa que ele é arrogante. Veja o que a Bíblia fala sobre humildade. A Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, diz que Jesus foi humilde. E não tinha comiseração e nem baixa autoestima. Jesus sempre dizia que ele era filho de Deus. Imagina um homem dizendo, eu sou filho de Deus. Ou, eu sou filho de Deus. Jesus tinha certeza de quem ele era. Agora, o que é humildade na Bíblia? Humildade é quando nos aproximamos do outro, pensando que o outro está em uma posição superior a você. Uma pessoa que não é humilde, ele aproxima do outro, procurando os defeitos do outro, para ele se sentir superior ao outro. Uma pessoa humilde, ele se aproxima de qualquer pessoa já imaginando que a outra pessoa está em posição superior a ele. Humildade é quando você não olha o outro do tamanho do seu tamanco, ou inferior a você. Humildade é quando você não despreza o outro no coração. Irmão,
Na Bíblia, existe uma diferença entre humildade de mente e humildade de coração. Vou lhe explicar qual é a diferença. Uma pessoa humilde de mente, ele é humilde enquanto é pobre. Ele é humilde enquanto quer algo para conquistar. Então, se ele tem que conquistar um espaço, ele finge que está sujeitando. Mas quando ele sobe numa moeda, ninguém aguenta mais. Uma pessoa humilde de mente, ele muda decorrente ao seu status. Uma pessoa humilde de coração, não importa o grau de status que ele alcance, ele é a mesma pessoa. Porque ele é humilde dentro do coração dele. Humildade bíblica é a pessoa humilde no coração. Não é a pessoa fingir que é humilde. É uma pessoa humilde no coração. Humildade é quando você não se sente melhor que o outro. Quando você não se sente acima dele. Humildade é buscar o interesse do outro mais do que seus próprios interesses. Você quer ser santo? Tem que aprender a ser humilde. Não dá para conjugar santidade com arrogância. Vista o sapatinho da humildade nesses ternos de santidade. Em quarto lugar, a quarta roupa para quem quer ser santo, o apóstolo diz assim: revesti-vos de mansidão. Eita, isso aqui é um problema para todos. E para mim. Mas vamos lá. Ser manso não é ser frouxo. E ser manso não é ser fraco. A palavra manso na Bíblia traz a ideia de um animal forte que foi domesticado e está sob controle. Vou dizer de novo. O animal forte não perdeu a sua força. Ele apenas está sob controle porque foi domesticado. Então, o que é mansidão na Bíblia? Mansidão é força sob controle. Você parou para pensar que uma pessoa que vai estudar arte marcial, a primeira coisa que ele aprende é não usar a força dele, a não ser para se proteger? E você sabia que é crime uma pessoa que tem o mais alto nível da arte marcial, numa briga comum ele usar arte marcial, ele é preso? É chamado, o braço dele, a luta dele é chamada de arma branca, porque é um disparate. O máximo que ele pode fazer é imobilizar a pessoa, não deixar ele se ferir. Ele não pode se ferir, mas ele não pode espancar uma pessoa, por exemplo. Então, significa que aquela arte ensinou ele a ser manso, a colocar a sua força sob controle. A Bíblia Sagrada diz, até engraçado, que Moisés era um homem manso. Mas quem era Moisés? Vamos lá. Moisés era um grande líder, de um temperamento fortíssimo e difícil. Mas ele foi amassado. Moisés era manso, mas ele bateu boca até com Deus. Moisés era manso, mas diante de toda uma nação, ele foi forte, ele não foi frouxo, ele enfrentou Faraó. Ser manso não é não ser verdadeiro, não é, eu não fugi para não brigar. Ser manso é ser honesto. Ser manso é saber dizer, tem gente, eu não digo não, eu sou manso. Não, você não é manso, você é frouxo. Porque a arte da liderança é aprender, antes de dizer sim, dizer não. Quem sabe dizer não, sabe dizer o sim na hora certa. Quem não sabe dizer o não, diz o sim, e toda hora que ele diz o sim é a hora errada. A Bíblia Sagrada nos mostra Jesus dizendo que mansidão e humildade não são duas coisas que nascem conosco. Se fosse, Jesus não haveria dito, aprendei de mim. Jesus nos ensina que mansidão e humildade são duas coisas que aprendemos ser. Ai, pastor, eu não sou manso, então tem que aprender a ser. Eu não sou humilde, vai ser amassado até ser. Jesus diz, aprenda a ser manso e humilde. Deixa eu te dar um exemplo de a diferença entre mansidão e humildade. Veja,
Eu tinha, graças a Deus, muito problema no temperamento, explodia por qualquer coisa. Mas ao longo dos anos, você vai tomando tanto na cabeça, vai sendo tanto amassado, que você vai pondo a sua força sob controle. Um tempo desse eu estava dentro do avião, lendo um livro, e eu gosto de sentar na saída de emergência. Eu estava na saída de emergência lendo um livro, antes do avião decolar. A moça veio na saída de emergência e disse: senhores, os senhores sabem que estão na saída de emergência. Eu falei: sim. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção em mim, que eu preciso dar aqui algumas diretrizes de segurança. O moço do lado fechou o computador dele e olhou para a moça. Eu estava com um livro, olhei para ela e falei: pode falar, moça, pode falar. Ela olhou para mim e disse: o senhor poderia fechar o livro? Eu olhei para ela e falei assim: eu estou te ouvindo. Aí ela não falou. Ela foi no meu ombro e me deu um safanão. Senhor, por favor, feche o livro. Irmão, é evidente que, humanamente falando, essa mulher não pode fazer isso. Ninguém encosta em ninguém. Primeiro, eu ouço com o ouvido. Eu olhei para ela e não bati boca, não fui atrás. Que absurdo, você está me agredindo, não fiz nada disso. Eu apenas olhei para ela e falei assim: moça, eu estou ouvindo tudo que você está falando. Então você pode falar, porque eu escuto com o ouvido. Pronto, ela falou. Gente, eu cheguei em casa numa vanglória tão grande. Cheguei para minha esposa e falei: amor do céu, eu venci uma tentação de enfiar, chapuletar a mão na orelha de uma menina e ir para a Polícia Federal. Ela: o que aconteceu? Que escândalo você fez? Que barraco você fez? Olha a moral que eu tinha. Falei: amor, aconteceu isso. E a mulher foi no meu ombro e me deu um safanão. Ela é louca, você não faz isso nem com seu marido, não é com as pessoas. O que ela queria? Ela queria que eu escutasse, mas eu estava escutando. Mas, amor, na hora que aquela mulher me deu um safanão, me veio um espírito de mansidão, eu não reagi, eu não agredi, eu não impus o meu direito a ela. Deus me deu mansidão. Amor, Deus me transformou. A minha esposa, que é também conhecida como minha agulha, sempre quando eu estou inflando, ela vem e dá aquela murchada. Ela olhou para mim e disse: você foi manso, mas não foi humilde. Jesus disse para você aprender a ser manso e humilde. Eu falei: que raio de coisa errada que eu fiz agora? Não xinguei, não dei barraco, não levantei, mas a mulher me agrediu. Ela falou assim: você foi manso por não revidar, mas se você tivesse sido humilde, você teria fechado o livro e olhado para ela. Eu olhei para ela e falei: cri, 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 cri. Então, mansidão é a arte do não revide, é a arte de não se vingar, é a arte de deixar passar. E humildade é a arte de perdoar. É a arte de não levar em consideração. É a arte de não amassar a cana cortada. Humildade é a arte de colocar a pessoa acima de você. Jesus nos ensina a aprender a mansidão e a humildade. Ou seja, ser manso é ter poder, mas com domínio. Não é exercer poder para esmagar ninguém, mas é ter poder para ajudar o outro. Em quinto lugar, a outra roupa que o apóstolo nos ensina de santidade, que nós devemos vestir, ele diz assim, ó: quem quer ser santo, revesti-vos de longanimidade. Isso também é um fruto do Espírito. Veja, o que é longanimidade? Longanimidade. A palavra longanimidade é esticar o ânimo. Ou seja, existe uma diferença entre pessoa longânima e pessoa paciente. Então existe diferença entre a longanimidade e a paciência. Você tem que ser os dois. Por isso que no fruto do Espírito está lá paciência e longanimidade. Deixe-me te explicar a diferença. Longanimidade é esticar o ânimo.
Em tese bíblica, longanimidade está relacionado a pessoas. A palavra significa ter paciência com pessoas complicadas. Você só exerce a sua roupa da longanimidade com gente difícil. Com gente não difícil, você exerce paciência. A Bíblia diz que a longanimidade, ela só é usada com alguém que você não gosta. Ih, rapaz. Aquela pessoa que você fala, meu Deus, de novo essa pessoa, é com essa que você tem que ter o ânimo esticado. A palavra longanimidade no grego significa paciência com pessoas complicadas. Então existe paciência em circunstâncias difíceis, que é chamado de paciência, e existe paciência com pessoas difíceis, que é chamado de longanimidade. Com pessoas, você tem que ser longânimo. Com coisas e circunstâncias, você tem que ter paciência. A longanimidade, ela faz parte do fruto do Espírito e é espichar o seu ânimo. Com a pessoa que pega no seu pé, com a pessoa que te irrita, com a pessoa que fala mal de você, que te ofende. O que é que você faz? Você vai lá e revida. Só o ato do revide é falta de humildade e mansidão. Tem pessoas que usam do seu poder e da sua força para esmagar a outra que está no seu nível inferior. Em vez de você pagar com a mesma moeda, agredir, virar a casaca, virar a cara, ninguém pisa no meu pé, você está revestido de longanimidade e você deixa passar e joga para Deus. Você quer ser santo? Você precisa ser longânimo. Você precisa ter paciência com a falta de caráter das pessoas. Em sexto lugar, a sexta roupa. Você precisa suportar o seu irmão. O que é isso? Não é a ideia de aguentar o irmão do tipo, ele me enganou, me deu calote, então a Bíblia me manda suportar, vou aceitar outro calote depois. O que é suportar o irmão? É a ideia de pegar o irmão e colocar no ombro. A palavra aqui é dar suporte. Se um irmão, você emprestou um dinheiro para ele, ele te deu calote, e você está vendo ele em necessidade, vou te dar um conselho, não empresta mais, dá. Senão você vai ajudar ele a pecar, ele tem um desvio de caráter. Ih, irmão, eu aprendi a fazer isso. Aquele fulano lá não paga, mas está passando necessidade. Sabe o que eu faço? Eu dou. Mas tem gente que é orgulhosa. Se você oferecer o dinheiro para ele, ele não aceita. Sabe o que eu faço? Eu deposito um dinheiro na conta dele sem ele saber. Ih, já fiz isso demais. Eu já aprendi a não emprestar dinheiro para ninguém. Se a pessoa precisa, eu dou. Suportar o irmão aqui na Bíblia, a ideia de pôr o irmão no ombro. Ora, se você tem dinheiro para emprestar, você tem dinheiro para dar. Se você dá, quem vai te pagar é Deus. Veja a parábola do bom samaritano. Se você cuidar da dor dele, cuidar da ferida dele, eu te pago tudo com juro. Quem tem dinheiro para emprestar, tem dinheiro para dar. Se você não tem dinheiro para emprestar, você também não tem para dar. Mas quem tem dinheiro para emprestar, tem dinheiro para dar. E se você dá, Deus vai lhe pagar. Tem um ditado popular aí, não sei se é ditado ou é bíblico, que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Veja para mim se isso é bíblico ou é ditado. É ditado, né? Porque a gente não gosta de cometer algumas gafes. Como eu não estou lembrado, mas é um ditado verdadeiro. Quando você dá algo para alguém no sinal, aqui em Curitiba tem um negócio, não dê esmola, dê estudo, eles não dão nem uma coisa nem outra. Não dá nem esmola e nem estudo.
Ah, mas a pessoa vai usar droga. Como que eu sei? Como eu não posso julgar as pessoas? Irmão, eu dou. A Bíblia manda eu fazer a minha parte. Ah, pastor, o senhor está estimulando as pessoas. Eu dou, irmão. Porque a Bíblia diz que é feliz aquele que dá. A Bíblia diz que ele tem um coração alegre. Ah, mas aquela pessoa já te feriu várias vezes, mas esse é o desvio de caráter dela, esse é o defeito dela. A minha qualidade é suportar o irmão, é pôr ele nas costas, é carregar a carga dele, é pôr ele no ombro, é dar o suporte. Olha, irmão, estão só corrigindo aqui. Provérbios 19 e 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Ó, que texto poderoso. Então é bíblico o texto de que quem dá ao pobre, empresta a Deus. A ideia de suportar o irmão é carregar a dor dele em momentos difíceis. Não tem a ver do tipo, como pode? Esse vagabundo aí não trabalha, então não vou ajudar em nada. Irmão, Deus vai te recompensar. Faça algo por alguém por sua causa, por causa do seu coração. Não tem a ver com o coração dos outros, tem a ver com a sua obrigação e Deus, com a sua santidade processual. Suportar é pegar o irmão mais complicado e dizer, vem aqui, suba no meu ombro, eu vou te levar, eu vou te dar suporte. Em sétimo, a sétima roupa da santidade, para ser santo, você tem que revestir-se do exercício do perdão. Meu irmão, não tem cristianismo sem perdão. Perdão não é questão de justiça, é questão de misericórdia. Então não põe a palavra justiça no perdão, põe a palavra misericórdia. Você não perdoa alguém porque ele precisa, porque ele merece. Você perdoa alguém porque é uma obrigação cristã. O perdão é a atitude que nós cometemos mais parecido com a graça. É um favor imerecido. Talvez você perdoe uma pessoa, ela vai te ferir depois, amanhã e depois. Mas esse é um defeito dela. É ela que precisa ser transformada e nascer de novo. Mas você tem um coração perdoador. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Então, perdão é abrir mão dos seus direitos de justiça própria e ter a justiça de Deus. Então eu costumo dizer que perdão não é ausência de justiça, é transferência de justiça. Porque quando você perdoa, você transfere a justiça que você está fazendo no coração para Deus fazê-la. Mas quando você não perdoa, Deus não faz justiça, porque no coração você já está fazendo. Então perdão é um ato cristão. Ninguém merece perdão. Se merecesse, não precisaria ser perdoado. Uma pessoa que precisa ser perdoada é porque ela não merece. Se ela merece, não precisa chamar de perdão. Chama de ato de justiça. Todo ato de perdão é um ato sem merecimento. Você só é cristão porque você foi perdoado sem merecer. Você só está indo para o céu porque você foi perdoado sem merecer. Perdoamos por misericórdia ao outro. E porque também não queremos carregar a alma de ninguém na nossa alma. Em oitavo e último lugar, atitudes da santificação processual. A última vestimenta que você precisa colocar para ser santo, versículo 14, é o amor. Veja aí no versículo 14 do apóstolo Paulo, por gentileza, aos Colossenses. Acima de tudo, no entanto, revista do amor, que é o elo da perfeição. A palavra vínculo aqui, da palavra vínculo da perfeição, é algo muito curioso. É como olhar a camisa, viu como é uma veste? E ver a manga da camisa, é ligada ao corpo da camisa por um vínculo. Aqui, ó, estou de camisa. Essa manga da camisa, o meu terno, a manga do meu paletó
é ligada ao corpo do paletó por esse vínculo aqui. Como o apóstolo está falando de um terno, de um vínculo, de uma roupa que ele chama de santidade, ele chamou o amor aqui do vínculo. O vínculo da perfeição. É a costura. Significa que eu estou vestindo um terno. E o amor é a costura de toda a roupa. Sem o amor, a roupa não está costurada. Então o vínculo é o fechcler, é o zíper, é a costura. É o que faz a roupa cair bem. Não adianta arrotar a santidade se você não tem o vínculo da roupa de santidade. O vínculo é o que une todas as outras virtudes dessa roupa. Todas as virtudes são ligadas pela costura, o fechcler, o zíper, né, da perfeição. Então nós concluímos. Por que devemos ser santos? Em primeiro lugar, por causa da base, daquilo que Deus fez por mim. Em segundo lugar, o uso dos recursos que Deus providenciou para nós. E esses recursos estão mencionados no versículo 15, a paz de Cristo. Versículo 16, palavra de Cristo. E em terceiro lugar, o último recurso que Deus providenciou para nós sermos santos, é o nome de Cristo. Eu chamo a sua atenção para esse ponto que é muito importante. Tudo que fores fazer, faça-o em nome de Jesus. O que você pode fazer hoje, agora, nessa ceia, em nome de Cristo? O que fazemos e o que podemos fazer em nome de Cristo? O que podemos falar hoje em nome de Cristo? Aonde nós vamos hoje? Nós estamos indo em nome de Jesus? Como você se porta em casa, dá para dizer que é em nome de Jesus? Então, meus amados irmãos, antes de ministrarmos a ceia, eu gostaria que você repensasse essa palavra que você ouviu. Mas eu quero te dar uma lição de casa. Ouça ela de novo e anote. E agora peça o Espírito Santo para lhe tornar santo. Aqui estão as atitudes da santidade. Não tem a ver com religiosidade. Glória a Deus, aleluia, não. Tem a ver com atitudes de um cristão santo.